Olá, sejam todos bem-vindos à segunda aula da Jornada da Literatura 2.0. Ontem nós falamos, digam aí o que vocês acharam da aula de ontem, digam que vocês ficaram emocionados, felizes, que eu estava bonito. Falem aí o que mais impactou na aula de ontem, o que foi aquela frase ou aquele conceito que eu falei com vocês, falando, nossa, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui foi dito para mim, então vão aí compartilhando no chat. Quais foram as coisas que mais impressionaram vocês na aula de ontem, para que a gente possa começar a aula de hoje também em grande estilo? Então, ontem, recapitulando só alguns pontos, a gente falou sobre a destruição da imaginação criativa de todos nós que somos pessoas modernas, que somos pessoas do século XXI. Principalmente morando no Brasil, nós temos uma grande deficiência na nossa inteligência, que é a incapacidade de imaginar e imaginar bem. Mesmo você que lê bastante, mesmo você que tem acesso à literatura, porque eu percebi isso em mim também, e que fomos formados dentro do conceito da estrutura educacional que a gente tem hoje aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma série de deficiências, que a gente tem muitos problemas para lidar mesmo com conceitos, para entender conceitos, para abstrair, para imaginar saídas de situações específicas por causa dessa dificuldade de imaginação, porque a gente tem uma imaginação extremamente limitada. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a necessidade de literatura, da literatura, para conseguir reestruturar a nossa inteligência, para conseguir reordenar a nossa inteligência, porque a literatura ela é a base, ela é o fundamento de toda a inteligência, de toda a inteligência. Se você parar para pensar, a nossa inteligência ela funciona basicamente em torno da linguagem. Nossa inteligência, nossas condutas, nossas escolhas funcionam muito propriamente em torno da linguagem. E se a linguagem estiver deteriorada, se a linguagem estiver corrompida, se a linguagem que a gente tem ela for muito minúscula, muito fraca, muito incapaz de dizer o que a realidade de fato expressa, mais difícil vai ser para todo mundo, mais difícil vai ser para eu e você sistematizar o que os nossos olhos estão vendo, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Então, Santo Hilário de Poitiers, que é um santo francês do século IV, V, se eu não me engano, ele dizia que escrever mal é um pecado. Escrever mal é um pecado. Ele estava falando seríssimo, ele estava falando para pessoas católicas. Ele estava falando sobre pecado. Ele falou: escrever mal é um pecado. Por que escrever mal é um pecado? Porque você pode estar falando para si mesmo, comunicando para você alguma coisa que acontece na realidade de uma forma equivocada. Ou seja, você vai acabar vivendo num mundo de mentira. Você vai acabar vivendo num mundo de engodo que parece uma verdade, mas não é. E você pode corromper também a inteligência de outras pessoas, pode falhar com outras pessoas porque você não conseguiu transmitir para elas a verdade do que se passou com você, do que está se passando com você. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para conseguir entrar no mundo em que aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente fala, tudo que a gente diz esteja encaixado, conectado com a experiência real. Quantas vezes você não ficou perturbado mesmo, porque você tentou dizer algo de uma experiência e você não conseguiu? E uma coisa que é muito impressionante é que muitas vezes a gente consegue descrever experiências que a gente tem graças a algum autor que conseguiu descrevê-la muito bem. Eu lembro, a Camila falou aqui, não sei se vocês sabem, hoje é aniversário de nascimento do nosso querido Machado de Assis. Então, a nossa live, nossa última live da Jornada da Literatura, foi escolhida numa data especial, porque é o dia em que Machado de Assis, o nosso maior escritor, na minha opinião, nasceu. E o Machado, ele teve a vida transformada pela literatura. Não vou falar da vida do Machado agora, mas o que eu vou falar é o seguinte. Eu lembro que pela primeira vez, quando eu li Dom Casmurro, tem aquela cena clássica do primeiro beijo de Capitu e Bentinho. Não sei se vocês lembram dessa cena. Em que depois do beijo, o Bentinho fica todo constrangido, sem saber o que fazer. Aí o Machado fala que ele ficou cozido à parede, né? Cozido no sentido de costurado e não no sentido de cozinhar.
Ele ficou costurado na parede sem conseguir se mover, porque o pai da Capitu estava entrando na sala em que eles se beijaram. E a forma como ele descreve esse primeiro beijo. O sentimento do Bentinho em torno daquele primeiro beijo. Eu lembro que foi muito parecido com o meu primeiro beijo. O meu primeiro beijo não foi aquele beijo de ai meu Deus, como eu estou orgulhoso, eu sou um cara tímido. Eu fiquei, nossa, não sei nem onde me enfiar aqui agora. E ele conseguiu descrever uma situação muito parecida com a situação que eu vivi. Não sei como foram os primeiros beijos de vocês aí. Muito parecida com a situação que eu vivi e de uma forma que eu não conseguia descrever. Fui eu que passei por aquela situação, fui eu que dei aquele primeiro beijo ridículo, todo primeiro beijo é ridículo. Mas eu não conseguia dizer a experiência que eu vivi da mesma forma que o Machado conseguiu dizer. Da mesma forma que o Machado conseguia dizer. E aquilo me impressionou muito. Eu falei, como é que esse cara que não estava lá no momento que eu dei o primeiro beijo, ele consegue descrever um primeiro beijo exatamente da forma como eu vivenciei. E agora eu posso descrever a experiência que eu tive usando as mesmas palavras do Machado de Assis, ou capturando o sentido da informação que ele estava me passando neste capítulo do primeiro beijo do Bentinho e fazendo uma correspondência com a minha experiência, correspondendo tudo com a minha própria experiência. E aí o mundo se abriu para mim, né? O universo inteiro se abriu para mim, que eu falei, caramba, dentro desses livros há formas mais apropriadas de eu conseguir expressar as experiências que eu tenho. Dentro desses livros que estão ao meu alcance, há formas mais apropriadas, formas mais dignas, formas mais sinceras de expressar o que eu vivo concretamente. Como que isso é capaz? O que essas pessoas têm de tão especial? E eu fui descobrindo que os grandes escritores, o que eles têm de especial, de fato, é esta capacidade de dizer a vida como ela é. De dizer a vida de uma forma que nós não somos capazes de dizer. É muito mais difícil para a gente dizer as coisas que estamos vendo com uma qualidade, com uma precisão, com um estilo próprio, do que é para esses grandes escritores. Então, a literatura ela não ajuda apenas a preencher o que falta ou a estimular a sua imaginação criativa. Ela te ajuda a estar dentro da realidade, a ponto de você conseguir descrever o que se passa com você no seu interior de uma forma precisa. Você sabe exatamente a que as palavras se referem e do que você está dizendo. Pensa o seguinte, pensa que você é um terapeuta. Você é um terapeuta e você tem de atender diversos pacientes ao longo de um dia. Provavelmente é mais fácil você lidar com um paciente que sabe dizer o que ele está vivendo, sabe dar o nome às suas emoções, do que com aquele que não sabe. Do que com aquele que está sofrendo, sei lá, de depressão e chama essa depressão de tristeza ou descontentamento. Claro que tem algo de tristeza, tem algo de descontentamento na depressão. Mas o termo depressão é mais preciso para o que se passa na alma de uma pessoa. Eu já fiquei triste muitas vezes e não estava necessariamente depressivo. Então, quanto mais a pessoa é capaz de dizer exatamente aquilo que se passa dentro do seu interior, aquilo que se passa na sua alma, aquilo que se passa diante dos seus olhos, mais ela está enxergando as coisas como de fato são. Só que é muito difícil você conseguir adquirir essa capacidade, ter essa capacidade de dizer as coisas como elas realmente são, sem o auxílio da literatura, sem mergulhar de fato na literatura. Então, é por isso que, antes das nossas desgraças pedagógicas modernas, toda educação começava com educação literária. Na minha humilde opinião, que ninguém pediu, não existe educação sem educação literária. Não existe educação sem educação literária. O que acontece na escola? Esse é o exemplo que eu sempre dou. O que acontece na escola quando a gente vai para a escola? A gente é chamado, é convocado a dizer coisas que a gente nem tem experiência ainda. Aí você chega lá na escola e o professor te pede para fazer um exercício sobre, sei lá, tá tendo aqui um caso em Santa Catarina de uma menina que ela foi abusada e a família, eu acho que ela quer interromper a gestação, aí tá tendo toda aquela briga, pessoas que acham, gente que nem conhece a menina, né? Nem sabe o que está se passando direito, mas transforma numa plataforma política à direita ou à esquerda
e começa a falar sobre a questão. Aí você chega na escola no 6º ano e o professor te passa uma redação para você falar sobre essa questão. Se a menina deveria ou não interromper a gestação. Só que você ainda não tem palavras suficientes para descrever o que está se passando. Você não tem, se é um moleque de 10 anos de idade. Como é que você vai descrever o que está se passando? Você não faz ideia do que se passa na cabeça dessa menina, do sistema jurídico por trás dessa questão. Você não faz ideia de nada disso. E aí, mesmo assim, você é convocado a dar uma opinião. Convocado a dar uma opinião. O que vai acontecer? Você vai dar uma opinião, porque você é cobrado e você vai precisar de uma nota para isso. Mas você não tem as palavras para dizer aquilo. Você não sabe como dizer, como descrever o fenômeno. Ou seja, você já começa a sua educação traindo a base da sua inteligência. Nossa educação começou com a traição à base da nossa inteligência, que é a aquisição das palavras, a aquisição da linguagem. Então, como que se dava a educação de um moleque na Grécia, de um moleque na Roma antiga, de um moleque durante a Idade Média, e até mesmo há uns 200, 300 anos atrás, que a gente acha, né? Que sempre existiu escolas nas esquinas, desde que o mundo é mundo e todo mundo recebeu educação mais ou menos como a nossa. É óbvio que isso é maluquice. A gente tenta reduzir o mundo à experiência cotidiana que a gente tem, que é uma coisa muito doida, uma forma muito doida de compreender a história mesmo de todas as pessoas, a história mesmo do mundo que está nos formando neste momento. Então, como que era feita essa educação? Primeira parte de uma educação infantil, ela era feita com educação literária. Não começava estudando ciências, não começava estudando gramática, no sentido de estudar morfologia e sintaxe. Começava estudando nada disso. Você começava adquirindo cultura literária. Então o moleque, ele ia para a escola, para a casa do gramático, que era quem ensinava literatura para ele. Pensa ali, ó, bora pegar Platão, com 7 anos de idade, indo para a escola com o seu pedagogo. Então, o pedagogo não é necessariamente um professor. O pedagogo, peda é uma criança, gogo vem de caminho, um caminho a se trilhar, ou aquele que guia. Então, era alguém, um servo importante ali na casa da família, que guiava a criança até a escola. Esse era o pedagogo. Era o adulto que guiava a criança até a escola. E normalmente esse adulto ele era escolhido porque ele tinha mais cultura do que os outros. Então você escolhia ali um adulto que conseguia ir conversando com a criança sobre as coisas que ele vai aprendendo na escola. E quando o moleque chegava na escola, que não era uma escola como a gente tem hoje, era a casa de um gramático, que era quem ensinava literatura para criança, ele era apresentado às obras de Homero e Hesíodo. Lembrando aqui que a gente está Platão, 270, 300 a.C. Ele está ali aprendendo a ler Homero, Hesíodo. Ele não vai estudar morfologia, ele não vai estudar síntese, ele vai estudar a declamar o poema. Ele vai tentar memorizar a Ilíada, memorizar a Odisseia e interiorizar esta linguagem na sua capacidade memorativa. Ele vai interiorizar a linguagem de Homero, ele vai interiorizar a linguagem de Hesíodo na sua própria capacidade de articulação, na sua própria capacidade de articulação. Ou seja, ele vai aprender a falar com quem sabe falar. Ele não vai falar só a linguagem da tribo, ele não vai falar só a linguagem da casinha dele. Ele não vai falar só a linguagem do gueto dele. Ele vai falar a linguagem dos grandes homens. Isso com 7 anos de idade. Ele já está aprendendo a falar a linguagem da sua cultura. A verdadeira linguagem da sua cultura. Ao contrário da gente que é convocado a falar antes de aprender a falar. E tem uma outra porcaria que acontece aqui, que é o seguinte. Tem gente que fala assim, não, é preconceito linguístico se você não aceitar a forma como as pessoas falam. Pô, eu não quero ficar falando só do jeito que eu falo cotidianamente. Né? Não quero ficar falando só do jeito que eu falo com os meus amigos no bar, com a galerinha do WhatsApp, com a galerinha do Instagram.
Eu quero também poder conversar com Homero, Hesíodo, e Platão, e Sócrates, e Aristóteles, e São Tomás de Aquino, e Fitzgerald, e Graham Greene, Shakespeare, Machado de Assis. Quero conversar com todos eles. E para isso, eu preciso aprender a linguagem desses grandes adultos, desses grandes homens. Então, pô, quando você fala, é preconceito linguístico você querer ensinar uma pessoa a falar melhor, a ler melhor e a escrever melhor. Não, preconceito é você querer que a pessoa só fale de um jeito e ela nunca vai sair do gueto, ela nunca vai sair da vilinha dela. Nunca, ela vai ficar presa naquela vila a vida inteira, porque ela não consegue compreender uma linguagem de fora. Você está prendendo a pessoa no mundo de uma linguagem bem específica e bem reduzida. E ela nunca vai conseguir sair dali. Então o povo fala, Marcos Bagno e, sei lá, Paulo Freire, eles ajudaram muitas pessoas a serem alfabetizadas ou a sair da ignorância. Pode até ser que sim. Pode até ser que sim. Mas este não é o ponto. É que eles, como advogados dessa ideia de que as pessoas têm que ficar presas numa linguagem específica, prendem as pessoas no mundo extremamente reduzido. E eu não quero nem para mim nem para ninguém ficar preso neste mundo reduzido. Eu quero a liberdade máxima. Eu quero conseguir conversar com todo mundo que está ao meu redor, mas também conversar com Shakespeare. Eu quero conseguir aprender uma linguagem que me ensine de fato a dizer aquilo que eu estou vendo, a dizer aquilo que eu estou vendo, a dizer aquilo que de fato está acontecendo diante dos meus olhos. Estão entendendo isso aí? Estão entendendo a desgraça que é você não conseguir adquirir uma linguagem capaz de expressar aquilo que está se passando diante dos seus olhos, e esta era a base, este era o princípio de toda educação. E aí o moleque aprendia a decorar, depois o moleque aprendia a... E pior, vocês não fazem nem ideia, não sei se vocês sabem disso. Os textos, eles não tinham acento, não tinham pontuação e não tinham nem espaço. Era tudo junto, as palavras eram escritas todas juntas. Então, o gramático ensinava o moleque a recitar na ordem, no tom, na forma, na altura correta de cada circunstância que se apresentava no poema. Na forma correta de cada circunstância que apresentava no poema. Então, tinha uma briga entre Agamemnon e Aquiles na Ilíada. Você tinha de saber expressar a emoção por trás de cada um dos personagens. E o gramático te ajudava a isso. Só depois que você compreendia toda esta natureza da literatura é que você ia estudar a gramática normativa, que é o que a gente chama de gramática hoje. E para eles, gramática normativa era só uma parte da gramática, que só pode ser feita depois que você tem cultura literária. Ah, beleza, o moleque já sabe declamar aqui 4 cantos da Ilíada, agora a gente pode ensinar morfologia para ele. Agora, talvez, daqui a uns anos, a gente peça a opinião dele sobre alguma coisa que está acontecendo por aí. Mas enquanto ele não tem esta capacidade de dizer as coisas que ele está vendo, de falar como os adultos falam, de aprender a falar com Homero, de aprender a falar com Hesíodo, de aprender a falar com Machado de Assis, a gente não quer saber da sua opinião. Esta era a educação antiga. A gente não quer saber da sua opinião enquanto você não sabe falar. Falar como os grandes autores. Porque os grandes autores, eles são aqueles que criam a verdadeira cultura de um povo. Os grandes autores criam a verdadeira cultura de um povo. Quem fez a Grécia? Quem fez a Grécia foi Homero e Hesíodo. Né? Não haveria sofisma, não haveria Platão, não haveria Aristóteles, não haveria Sócrates, se não viessem antes Homero e Hesíodo. Não haveria também a civilização romana, a Idade Média, se não fosse Cícero, Virgílio. Não haveria a civilização moderna se não fossem Dante, Flaubert, Cervantes. E não haveria também a nossa cultura nacional se não fosse o aniversariante do dia,
dentre outros autores, Machado de Assis. Não haveria. O que que dá unidade a um povo? Não sei se você... Eu já morei no Amazonas, já morei na Bahia, já morei em Minas e agora eu moro em Santa Catarina. E tenho 2 filhos mineiros e uma filha catarinense. Então, eu já morei no extremo norte do Brasil e agora eu moro no sul. Não tem nada, nada que crie uma identidade entre esse povo. Nada, nada. O amazonense e o catarinense são pessoas que não têm. Vocês falam assim, o que junta esse povo no mesmo lugar e pode se identificar tudo como igual, como brasileiro, como pertencente à mesma cultura? A única coisa que junta esta galera toda tão estranha e tão diferente é a linguagem. É a linguagem. Todos eles falam português e são capazes de se entender e criar um sistema político, social, econômico, religioso que esteja abarcado por esta linguagem. Esteja abarcado por essa linguagem. Só que esta unidade cultural de um povo, ela depende necessariamente de que este povo se comunique com as mesmas palavras. Depende de que um povo esteja contando as mesmas histórias, conversando com as mesmas palavras, dizendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Pode ter uma variação aqui e ali, tem um sotaque, que eu nunca consigo perder meu sotaque de baiano, mesmo já tendo morado em diversos lugares. Tem tudo isso, tem suas particularidades. Mas ainda assim, estão todos contando a mesma história. Todos contando a mesma história, todos dizendo as coisas do mesmo jeito. Eles estão criando a sua unidade cultural em torno da linguagem, em torno da literatura. E se isto se perder, o povo também se perde. O povo também se perde. Então, quanto mais corromperem o nosso acesso à literatura, quanto mais dificultarem o nosso acesso à literatura, quanto mais perdido for a capacidade que a gente tem de escrever sem cometer o pecado de escrever mal, como o Saint-Hilaire de Poitiers estava falando. Escrever mal é um pecado, escrever errado é um pecado. Quanto mais a gente adentra neste mundo, pessoas de lugares diferentes vão adentrando neste mundo e compartilhando das mesmas histórias, mais a gente vai reviver a noção de um povo. Alguém perguntou aqui, né? A cultura clássica renascerá no Brasil. Perguntou não, fez uma afirmação com exclamação no final. A cultura clássica renascerá no Brasil. Gostei de você, Thiago. Então, se essa cultura clássica não renascer no Brasil, não importa se você vai votar no Lula, se você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar no Pablo Marçal, se você vai votar no Ciro Gomes, não importa. Não importa. Por quê? Política não resolve problemas civilizacionais. Política não resolve os problemas de um povo. O que resolve é a cultura. Se a cultura de um povo for perdida, se a cultura literária de um povo for perdida, todas as pessoas ficarão perdidas, porque elas ficarão isoladas. Você não tem mais com quem conversar. Você não tem mais com quem conversar. Se eu não posso me comunicar com outro brasileiro usando uma linguagem que seja a mesma, que se refiram aos mesmos referentes, eu vou ficar isolado, que é o que acontece no Brasil. Ou seja, esta é uma relação que, inclusive, eu já conversei com um psiquiatra, com o Dr. Jorge, conversei com o Dr. Pacheco também. E todos eles confirmaram isto. Assim, ó, quanto menos literatura se tem num povo, mais depressivo esse povo é. E não é só porque a pessoa perde a capacidade de dizer as coisas. É porque ela fica isolada. Ela fica isolada. Então pensa o seguinte, você tem um problema na sua família, né? Você tem um problema na sua família por uma questão de afetividade. Você tem um problema de afetividade. As pessoas não conseguem demonstrar carinho, demonstrar afeto, demonstrar amor, que eu acho que é um problema muito comum, cada vez mais comum. E você não sabe dizer a palavra certa que define o problema de vocês. E mesmo que você saiba
corre o risco de que as outras pessoas não entendam. Então, se você sabe dizer a palavra certa e as pessoas entendem, né? Você fala X e a pessoa entende A. Seu irmão entende A, sua mãe entende B, seu pai entende C, seu outro irmão entende Y. Todo mundo vai ficar isolado. E, obviamente, isto vai aumentar a solidão das pessoas. E, obviamente, por aumentar a solidão, vai aumentar a depressão das pessoas. Então, o mundo que não compartilha de uma mesma cultura afeta psiquicamente as pessoas que estão envolvidas no problema. E é exatamente por esta fase que nós estamos passando no Brasil. É exatamente por esta fase que nós estamos passando no Brasil. Cada vez é mais correta aquela frase do Nelson Rodrigues. Ele fala: o Brasil não tem povo. O Brasil não tem povo. E as pessoas não conseguem mais se unir através das expressões, através das palavras. Então, alguém falou aqui: a política só gera problemas civilizacionais. Exatamente, Camila. Então, e o pior, quantas pessoas perdem um tempo infinito do dia se preocupando apenas com política? Perdem um tempo infinito do dia se preocupando com política, com uma coisa que vai se desgastar em pouquíssimo tempo. Eu vi que vocês estão fazendo umas perguntas aqui. Teve uma pergunta bem interessante da Milka, mas aí eu respondo no final. Vocês podem fazer as perguntas ao longo da aula. No final da aula, eu respondo as perguntas que forem mais interessantes com o tempo que a gente tiver. Mas vocês já podem ir fazendo as perguntas agora, ok? Então, tudo isso que eu estou falando, né, que eu falei até aqui, acho que já deu para vocês perceberem o cenário da nossa situação, o cenário da nossa miséria. Deu para vocês perceberem, certo? E assim, não é um cenário de miséria. Eu não tô aqui falando que a gente tem problemas de formação, de educação, que a gente precisa resolver problemas de cultura para ficar apontando o dedo para os outros. É para a gente investigar a coisa na nossa própria situação. Não é para dizer, nossa, mas fulano é burro, não lê nenhum livro. Não é isso. Você pensar, nossa, eu até que leio. Li 20 livros esse ano, mas poderia ter lido mais. E mesmo tendo lido tanto, eu percebo várias lacunas na minha educação. É para você se investigar, se preocupar com a sua própria formação. Pelo amor de Deus, não é pra vocês saírem. Ah, depois da aula do Mel que eu vi aqui que o Brasil é cheio de analfabeto funcional, é cheio disso, cheio daquilo, ficar apontando o dedo pros outros. Não é para isso, é pra você se investigar e tentar se curar das mazelas que eu tô falando aqui nessa aula. Você tentar se curar, você fazer o esforço para se curar de todas as desgraças que estão acontecendo contigo na sua formação. Então, teve uma pessoa, que é o nosso aniversariante do dia, que ele viveu situações ainda piores do que a nossa. Viveu situações piores do que a nossa. Passou por um processo passou por vários processos de transformação cultural, transformações civilizacionais dentro do país. Mas ele conseguiu ter uma personalidade como poucos. Então, pra gente falar aqui, o Flávio perguntou: a culpa é de quem? Não importa, Flávio, de quem é a culpa. Bora colocar a culpa na gente. Bora colocar a culpa na gente. Colocar a culpa na gente e a gente tentar resolver o problema que tem na gente. Depois a gente resolve o problema da cultura, da política, do país. Que se a gente não resolver esse problema na gente primeiro, não vai adiantar nada. Ok? Então a Ruth falou assim: mas em tudo tem política. Ruth, dizer que em tudo tem alguma coisa não é dizer muita coisa. Né? Em tudo tem política, ok, mas em que medida? Em que medida tem política nesta aula em comparação com o debate eleitoral? Esse tipo de distinção na hora de dizer as coisas que a literatura nos ajuda a ter. Tudo tem política, ok, beleza, mas em que medida? Então, como eu estava dizendo, a gente tem uma pessoa no nosso país que é uma pessoa que se formou, se educou sozinha em torno desta cultura literária.
e foi a maior pessoa que esse país já teve, que é o Machado de Assis. Eu não sei se vocês sabem, o Machado ele nasceu ali no Morro do Livramento, provavelmente, na periferia do Rio de Janeiro. Ninguém sabe se, ao certo, os biógrafos discordam se era sua mãe, que era. Já contei essa história aqui na escola de literatura, mas sei que nem todo mundo aqui é da escola de literatura. Se era sua mãe que era negra ou seu pai que era negro, e um dos dois era negro, o outro era português, e aí tem divergência entre os biógrafos. Uns dizem que a mãe era portuguesa, outros dizem que a mãe era brasileira e era negra, e outros dizem o contrário. Então é uma informação que acho que ninguém nunca vai ter a resposta. Mas o fato é que Machado nasceu em 39, um período em que os negros, a maioria dos negros, ainda eram escravos no Brasil. Ou seja, mesmo que você não fosse escravo, você estava numa situação extremamente desfavorável. Desfavorável, pelo simples tom da sua pele. Então, se ainda existe racismo hoje, imagina o racismo que existia em 1839, em que a escravidão pela cor da pele era institucionalizada. Então, já nasci mal. Além de tudo isso, o Machado, ele vai crescendo e ele vai. Todo mundo vai percebendo que ele é um menino extremamente doente. Ele é gago, ele é pobre, ele é. Ou seja, não tem condições de lutar pela saúde como as pessoas ricas têm. Ele é epilético. Ficou numa situação muito ruim. Muito ruim. Preto, gago, pobre, epilético. Parece que Deus decidiu me testar pra caramba. E aí o Machado perde a irmãzinha que ele amava quando ele tem 8 anos de idade, perde a mãe, o pai se casa com Dona Maria Inês, e depois ele perde o pai quando ele tem uns 12, 13 anos. Ele tem que começar a trabalhar para sustentar a si mesmo e Dona Maria Inês. E contam, a Lúcia Miguel Pereira conta na biografia que ela fez do Machado, que ela escreveu ainda várias pessoas que conviveram com o Machado ainda estavam vivos quando a Lúcia Miguel Pereira escreveu a biografia dela. E ela conta que as pessoas contavam de um moleque que ia pra balsa, pegava a balsa pra atravessar a cidade. E esse moleque ficava lendo. Esse moleque ficava lendo. Lendo durante a travessia inteira, 40, 50, 60 minutos. Ele não tinha dinheiro pra comprar livros. Ele se virava enquanto ele estava na cidade pra conseguir livros emprestados. Se virava pra conseguir livro emprestado. Ele ia vender bala na rua e ele ficava ouvindo, né? Ele vendia na porta de uma escola. Ele ficava ouvindo as aulas. E Machado de Assis saiu desta condição de extrema penúria, de extrema miséria. Podia ser mais um moleque no Brasil que deu errado. Mais um moleque no Brasil que, pelas próprias circunstâncias, não conseguiu ser muita coisa. Mas o que que fez de Machado o Machado? Porque ele percebeu que, para ser quem ele precisava ser, e Machado era extremamente ambicioso, ele era ambicioso mesmo, ele era um cara que se colocou no projeto de que ele iria melhorar de vida, e iria melhorar de vida através da palavra. Desde cedo ele se colocou esse projeto. A literatura vai me fazer sair daqui, a literatura vai me fazer sair daqui, a literatura vai mudar minha vida. E ele estudava incansavelmente, apesar de todos os problemas. E foi exatamente a literatura que moldou esta grande personalidade. Moldou esta grande personalidade. Ele aprendeu com o dono de uma padaria a falar francês, a ler em francês, escrever em francês. Depois ele traduz Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Ele aprendeu com um padre alguns rudimentos de latim. Ele aprendeu provavelmente sozinho o inglês. Depois ele traduz. A melhor tradução do Corvo, do Edgar Allan Poe, é a tradução do Machado de Assis. Tem uma tradução do Fernando Pessoa. Quando você compara a tradução do Fernando Pessoa com a do Machado de Assis, você fala, meu Deus, a do Machado de Assis é extremamente mais bonita. Tem uma batida muito mais próxima do poema original.
E ele não teve nenhum tipo de privilégio, né? Fernando Pessoa, ele era de uma família de classe média alta. A família se mudou, se eu não me engano, para a África do Sul. Ele aprendeu muita coisa lá, estudava na escola de pessoas ricas e tal. E o Machado estudava sozinho, numa casinha de subúrbio. E ainda assim ele conseguiu superar o Fernando Pessoa, pelo menos na tradução do Corvo. E como que esse sujeito fez isso? Ele fez isso dando-se uma grande educação literária, dando-se a única forma de você ser verdadeiramente educado. E ele fez isso sozinho. Ele fez isso sozinho. Ele não foi. Claro que ele foi auxiliado por várias pessoas. Assim, o projeto, o objetivo de que eu vou conseguir fazer isso e vou fazer isso com qualidade, da melhor forma possível, vou tentar ser o melhor nisso que eu faço. Ele se colocou sozinho. Então, é ou não é um grande homem? E é por isso que o Machado sempre descreve com ironia e com sarcasmo das pessoas que são medíocres, sobre as pessoas que são medíocres. Porque para o Machado era uma grande responsabilidade você levar a vida levianamente. Uma grande responsabilidade você levar a vida levianamente. Ah, tenho o dia inteiro de folga, né? Feriado. Vou beber pra caramba, depois vou pra casa, vejo uma série Netflix. Aí encontro alguém no Tinder, troco umas ideias, saio com essa pessoa. Machado, ele não tolerava isso. Ele não tolerava de jeito nenhum. Não, vocês têm que acabar com isso. Essa cultura da mediocridade tem de acabar no Brasil. Já era o recado de Machado há, sei lá, mais de 100 anos atrás. Né? 150, 160 anos atrás. Já era o recado de Machado há bastante tempo. Ele morreu em 1908, se não estiver enganado. Era o recado dele desde 100, 120, 130, 140, 150 anos atrás. São as datas de publicação do Machado. Ele odiava, ele desprezava com todas as forças. Ele falava, ele pensava assim: se me foi dado, e ele não acreditava, ele não era um cara religioso. Né? Na morte do Machado, se eu não me engano, foi o Euclides que estava lá com ele, ou foi o Coelho Neto, e ofereceram para chamar um padre. E o Machado falou: não, não acreditei nisso a minha vida inteira. Agora, porque eu tô morrendo, eu vou fingir que acredito. Não, vou ser coerente. Então não era porque ele era religioso. É porque ele desprezava a ideia de levar a vida à toa, de deixar a vida te levar. Ele desprezava essa ideia. Então, ele era um excelente funcionário público, que ele era funcionário público. Ele era excelente, nunca levou um esporro, nunca fez nada com imperfeição. E ele era um excelente escritor, que melhorava cada dia mais. Então, eu sei que vocês ficam aí batendo a cabeça porque erram a colocação pronominal ou porque erram a crase. Machado também já errou muita crase. Machado já errou muita colocação pronominal. Essa era uma das principais críticas do Silvio Romero, inclusive, pro Machado. Mas mesmo ele errando crase, teve conserto. E foi quem foi. E, sim, você erra a crase, parceiro. Você ainda pode não se tornar um Machado de Assis. Mas não é que tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Então, o Machado ele é um exemplo de que a grandeza ela vem de um esforço pessoal. Você tem que se colocar, eu vou realmente ser alguém, vou lutar para ser alguém. E ela vem de uma base literária. Ela vem de uma base literária. Porque se você é incapaz de descrever as circunstâncias em que você vive, você vai conseguir atingir muito pouco. Pensa o seguinte, se o Machado não tivesse esta educação literária, esta base literária, ele não ia conseguir sequer se propor um plano
de realização pessoal. Do tipo, um dos planos do Machado era: eu vou deixar de ser pobre. Ele realmente tinha esse plano. Eu vou deixar de ser pobre, não quero mais ser pobre. E ele conseguiu. Não era rico, não era milionário, também não era o plano dele, mas eu não queria mais ser pobre. Alguns amigos dele dizem até que ele tinha vergonha da pobreza do passado. Mas aí um amigo especificamente no dia da morte da Dona Maria Inês vê o Machado, vai com o Machado na casa em que ele cresceu, e o Machado recolhe umas pedrinhas e coloca no bolso do casaco para lembrar das suas origens, para guardar o solo, o chão da sua origem. E aí o amigo ficou comovidíssimo de ver a atitude daquele homem. Um homem já velho, catando pedrinhas para lembrar da sua origem. Então talvez a ideia de que ele tivesse vergonha não fosse tão coerente assim. Mas o fato é que ele se colocou um projeto. Eu vou sair da pobreza. Ele não conseguiria se colocar esse projeto e descrever o passo a passo se ele não tivesse imaginação suficiente para isso. Ele não teria imaginação suficiente para isso se ele não tivesse cultura literária. Então, eu vejo muita gente com planos mirabolantes de ficar rico de fazer, mas eles não têm imaginação nenhuma. Imaginação que eu estou dizendo não é no sentido de você fantasiar, é no sentido de ter uma imaginação coerente com os dados da realidade. Tá, beleza, eu quero ficar rico. Porém, dentro das minhas capacidades, o que que eu posso usar para conseguir isso? Eu posso usar para conseguir isso. Machado percebeu que era através da carreira pública e através da literatura. E ele de fato conseguiu através das duas coisas. E para você, quais são as habilidades que você tem? Você consegue descrever as habilidades que você tem e é capaz de fazer com que você saia da situação X para a situação Y? Ou é só uma mera fantasia da sua cabeça? E foi a pergunta que me fizeram ontem, da diferença entre fantasia e imaginação. Enquanto termos técnicos não tem diferença praticamente nenhuma. Enquanto prática na sua cabeça tem diferença pra caramba. Tem diferença pra caramba. Então, o lance é se a gente quer viver a vidinha medíocre ou se a gente quer viver como Machado de Assis, levando a vida a sério. Levando a vida a sério. Agora aqui no Brasil é o seguinte, as pessoas não têm imaginação nem para se livrar de uma dívida, ou para achar que a dívida é a pior desgraça do mundo. Ó, quem tem experiência de vida, quem já leu muita literatura, quem já viu muitos filmes, quem conhece a história de outras pessoas, pessoas mais velhas, então todo mundo já se endividou uma vez na vida. Todo mundo já se endividou uma vez na vida. Aqui no Brasil é motivo de desespero, fica todo mundo desesperado. Por que a pessoa fica desesperada? Porque ela não tem imaginação suficiente para entender a situação e para entender a sua posição naquela situação. Dívida não é motivo de desespero para ninguém. Dívida não é motivo de suicídio para ninguém. Para ninguém, para absolutamente ninguém. Desde que você entenda a proporção da situação concreta. E você consiga imaginar possibilidades de lidar com essa situação concreta. E, se possível, de sair dessa situação para outra melhor. Agora aqui fica todo mundo desesperado. Desesperado por falta de imaginação, por um problema, uma deficiência da imaginação criativa. Fica todo mundo desesperado por uma dívida, fica todo mundo desesperado por uma traição, fica todo mundo desesperado por uma perda qualquer. Esse ano mesmo, ó, depois de novembro, acho que a eleição é em novembro, né? Ou em outubro, não sei. Aí se Bolsonaro ganhar, todos os petistas vão ficar desesperados, o mundo acabou. Se Lula ganhar, todos os bolsonaristas vão ficar desesperados, o mundo acabou. É uma restrição imaginativa de percepção da realidade. E se eu pudesse, eu sair espancando todo mundo. Espancando e puxando a cabeça, assim, falando: tira a cabeça do noticiário e coloca a cabeça aqui, ó. Coloca a cabeça na literatura, depois coloca a cabeça na realidade. E tu vai ver que tem mais correspondência
entre um conto de Machado de Assis e a situação política do que entre uma reportagem do Folha de São Paulo e a situação política. Muito mais correspondência. Porque está descrevendo as origens da situação em que a gente está hoje. Pô, você lê Lima Barreto. Você lê Lima Barreto, ele está falando de situações, de coisas que estão acontecendo hoje ainda. De coisas que deram origem às desgraças que a gente está passando hoje. Por exemplo, a... o orgulho, a supremacia do diploma no Brasil. Nossa, quem não tem diploma não é nada. Aí eu vi uma notícia esses dias de que a dívida dos estudantes que fizeram fiéis foi perdoada. Ou seja, eu, você e todo mundo pagamos pelo diploma de pessoas que talvez estejam, nada contra, mas talvez estejam dirigindo Uber. O problema não é que o cara tá dirigindo Uber, nada contra. O problema é que, por causa desta cultura do diploma, pegaram meu dinheiro que podia estar sendo gasto com hospital e gastaram com pedaço de papel, que às vezes não tá servindo pra nada. Que às vezes não tá servindo pra nada. Então, as bibliotecas todas, bibliotecas públicas estão sumindo do país, mas os diplomas estão crescendo. Ah, então estamos resolvendo o problema da cultura, estamos resolvendo o problema da educação. Resolvendo uma pinóia, tá piorando tudo. Porque você tem gente sem cultura, mas com a graduação lá em cima. Gente sem cultura com a graduação lá em cima. Ou seja, a vida de todo mundo que depender desta pessoa vai ser um inferno. Vai ser um inferno. A vida de todo mundo que depende de um doutor, de um PhD, de um mestrando, de um mestre, de um graduado, de um bacharel, de um licenciado, que não domina a sua cultura, primeiro que o cara é uma farsa. Primeiro de tudo isso, o cara é uma farsa. Segundo, ele transforma a vida de todo mundo no inferno. Porque ele não sabe comunicar aquilo que ele faz. Ele não sabe comunicar aquilo que ele faz. Estão entendendo isso aí? Yasmin fez um comentário interessante aqui. Professor, na cultura do espetáculo de imbecil coletivo cada vez mais acentuada em nosso país, penso que falar de cultura literária é falar de algo profundamente comprometido irreversivelmente. Então, Yasmin, não dá pra falar se essa situação é irreversível. Porque pensa o seguinte, eu tenho 3 filhos vivos até agora, né? Tive 5 filhos, mas 2 estão no céu, 3 estão aqui. Se eu me educo literariamente, educo essas 3 crianças literariamente, e outras famílias em torno da gente fazem a mesma coisa, talvez, talvez, essa situação no meu bairro, ou entre as pessoas com quem eu convivo, tenha se revertido. Talvez tenha se revertido. Por quê? Porque aquelas crianças, elas não estão crescendo na frente de um tablet. Elas estão crescendo lendo grandes obras literárias. Eu costumo brincar com os seguidores que o Benjamin é meu filho de 5 anos. Eu falo que o Benjamin tem mais cultura do que a metade do Brasil. E tem mesmo. Ele conhece todas as óperas de Mozart. Ele conhece, ele sabe a história de cada uma. Nem eu sei o nome, a história, quando que Mozart fez. Eu saí de casa, ele estava lendo O Hobbit. Se eu não me engano, ele está lendo pela segunda vez. Pegar todos os livros que ele já leu esse ano, ele já deve ter lido uns 20, 30 livros. Pô, talvez, se tiver por aí mais uns 50 Benjamins, talvez alguma coisa se reverta, mesmo que não seja tudo, Yasmin. Alguma coisa pode ser revertida, mesmo que não seja tudo. Ou seja, tudo depende do nosso comprometimento. Tudo depende do nosso comprometimento. Eu quero me educar de verdade,
Ou eu quero só assistir a live do Melk. Depois o Melk vai fazer outra live e eu assisto a live do Melk de novo. Tem gente que me segue desde 2017, 2018. E eu sei pessoas que me seguem porque acham divertido. Nunca leu um livro que eu indiquei. Nunca na vida pegou um livro que eu indiquei. Pô, pra essa pessoa a situação é irreversível mesmo. Fico o dia inteiro no Instagram, fico o dia inteiro no YouTube. Vê um monte de coisa que eu faço, acha legal. Beleza, mas nunca leu um livro que eu indiquei. Não tô nem falando de comprar meu curso, nem nada. Tô falando assim, lê a porcaria do livro que eu indiquei. Sei lá, pega o livro, senta e lê. Sinta, porque aí tu vai entender a coisa na origem da informação. Então, pra muita gente me faz perguntas, né, o dia inteiro na caixinha do Instagram. E eu respondo uma série de perguntas, mas às vezes eu só indico. Né? Eu falo assim, essa pergunta que você me fez está no Fédon do Platão. Está na República a resposta. O que for lá buscar a resposta vai chegar num patamar mais próximo do Machado de Assis. Ou seja, vai ser um brasileiro com mais dignidade. E o que se contentar só em ler uma story, ele vai ser um brasileiro menos Machado de Assis. Por quê? Porque ele está levando a vida levianamente. Ele não está se importando em ter cultura de verdade. E assim, o problema da cultura, ele é mais difícil de ser resolvido e as pessoas têm mais medo de pensar no problema da cultura porque é o seguinte: o problema da política é uma briga. É uma briga. Eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. É só escolher de que lado você está na briga. O problema da cultura, não. É você perceber as lacunas na sua alma, na sua inteligência. E você pensar, eu vou ficar só na assídia, eu vou ficar só na preguiça, com vontade de fazer, mas sem fazer de fato. Ou vou me decidir a fazer aquilo que é preciso fazer para mudar a minha vida, para diminuir a minha burrice, para me tornar mais culto, para me tornar mais sábio. Esse é o problema. Ou seja, o problema da cultura é você se defrontar com sua própria história, sua própria biografia. Tentar resolver de fato o drama da sua consciência, da sua própria consciência, e não da consciência dos outros. O que eu posso fazer pela cultura do país? Eu posso me educar melhor. Eu posso educar melhor meus filhos. Se eu sou professor, eu posso educar melhor meus alunos. Mas nem todo mundo é professor. E nem todo professor tem essa consciência de que ele faz parte de um drama civilizacional e não só de um negócio ali para pegar o contra-cheque no final do mês. Ele faz parte de um drama civilizacional. Então, o que a gente pode fazer pela cultura? Se você é professor, você pode civilizar muita gente, mas se você não é, você tem que cuidar da sua e das pessoas que estão próximas de você. Então, uma das melhores coisas que a gente pode fazer pelo Brasil, pela nossa comunidade, se vocês estão perto da gente, não é votar na pessoa certa. Não é ficar mais inteligente. É compreender melhor a nossa cultura. Compreender melhor a nossa cultura. Você já leu todos os romances de Machado de Assis? Machado é o nosso maior romancista. Claro que ele tem uns romancezinhos ali que são bem furrequinhas, bem meia boca. Mas é o nosso maior romancista. Nosso maior contista também, talvez. Já leu todos os contos do Machado de Assis? Se você não leu, se você não fez o básico para se formar, por que você está preocupado com a situação do país? Se você nem conhece ainda o seu país direito. Não conhece. Você está preocupado com a rede de esgoto do seu bairro que está ruim, a escola do seu filho que está ruim. Não está preocupado com o Brasil, está preocupado com o negócio que está apertando no seu calo. É só com isso. Entendeu? Então, a gente precisa se conscientizar de que
existe uma necessidade de uma formação intelectual, cuja base é a formação intelectual de todas as culturas ao longo de todos os tempos. Não é se preocupar com a política, não é se preocupar com, sei lá, com o noticiário, não é se preocupar só com o Instagram. É se preocupar de fato com a formação intelectual. E a formação intelectual, ela principia sempre com formação literária. Começo de toda educação é educação literária. Ou a gente retoma isso na nossa própria experiência, ou a gente vai ficar perdido sempre. Sempre, sempre, sempre perdido. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pronto, pergunta do Esdras aqui. Fale um pouco sobre como ler e realmente absorver o que está sendo lido. Eu não gosto muito da expressão absorver. E absorver parece ser uma esponja, né? Que suga o texto ali todinho e coloca dentro de você. Isso é impossível de se fazer. Então, o que que é possível você fazer na leitura? Você relacionar. Você não vai absorver o que você está lendo. Primeira coisa, você tem que ter interesse verdadeiro. Você realmente quer ler esse livro? Se você realmente quer ler, você vai absorver bastante coisa. Você vai aprender bastante coisa. E a segunda coisa, Esdras, é relacionar. Você tem que relacionar com outras coisas que você leu, você tem que relacionar com experiências que você conhece, você tem que relacionar com a sua própria vida. Aquilo que eu falei da cena do beijo de Capitu e Bentinho, né? Eu relacionei com a minha própria experiência e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Então você vai criando relações, ou seja, quanto mais você lê, mais coisas você recorda, porque mais material você tem para ir relacionando. Então, sei lá, li todas as peças de Shakespeare. Eu consigo comparar os personagens dentro do mundo do Shakespeare. E aí, por causa dessas correlações, eu absorvo mais a experiência de viver dentro do mundo do Shakespeare. Entendeu isso aí, Esdras? Então é só ler. Quanto mais você lê, mais capacidade de correlação você tem. Mais figurinhas você tem dentro da sua cabeça. Aquilo que o Leibniz falava, a pessoa mais inteligente é que tem mais figurinhas dentro da cabeça. Mais coisas você tem para relacionar. E quanto mais coisas você tiver para relacionar, mais você está trabalhando a informação dentro da sua inteligência, dentro da sua memória. Quais são as coisas de que você mais se recorda na sua vida? Provavelmente todo mundo se recorda do primeiro beijo. Por que que você se recorda do primeiro beijo? Primeiro, porque é uma experiência em que você está plenamente presente. Você não está prestando atenção em outra coisa, você está prestando atenção em você naquele acontecimento. E é por isso que é fácil de recordar. Que você está plenamente presente. Então você tem que estar plenamente presente na literatura, na leitura. E a segunda coisa é ir fazendo correlações. Se você não tem com que correlacionar, inventa. Como que os antigos também, eles memorizavam o conteúdo da leitura deles. Eles criavam correlações imaginativas. Então, sei lá, o cara tá lendo os 24 cantos da Ilíada. Aí ele imaginava, sei lá, um templo de 24 andares. Aí ele ia colocar no primeiro canto aparece Hefesto, Atena, Hera, e Zeus e Tétis. 4 deuses que aparecem. E Apolo, 5. 5 deuses que aparecem. Então, nesse primeiro andar estão esses 5 deuses. O que é que eles estão fazendo nesse primeiro andar? Pronto, ele está criando correlações imaginativas para conseguir recordar. Entendeu isso aí? Conselhos, não sei se a Bruna tá pegando as perguntas aí também. Se tiver, Bruna, manda para cá. Tem conselhos sobre métodos de leitura, exemplo, leitura dinâmica eu não recomendo para ninguém. Leitura dinâmica é para você ler artigo científico e artigo de jornal, porque a informação ali é meio boba, você está procurando informação só, sei lá, um artigo científico sobre o número de casos de hepatite B
no sul do Brasil, né? Só quero saber isso. O número de casos de pacientes. Então, eu vou ler rapidinho ali, pega aquela informação e pronto. Mas você não vai ler um conto de Machado de Assis com leitura dinâmica. Não vai ler com leitura dinâmica. Um método de leitura que eu recomendo para todo mundo é a leitura inspecional. Você pegar um livro e inspecionar o livro para ver se aquilo realmente te interessa. Então, como que você faz isso? Você vê o índice, você lê alguns trechos, lê as primeiras folhas, lê ali a metade do livro, lê o finalzinho se não tiver spoiler. Elas compreendem mais ou menos a informação base do livro. Informação base. Se for um livro dividido em capítulos e cada capítulo falar de coisas diferentes, mesmo que estejam associadas, aí você lê um trecho de cada capítulo. Esse é um método que eu recomendo, mas leitura dinâmica. Eu já tive aluno na escola de literatura que me falou, professor, eu paguei 20 mil, acho que foi 20 mil num curso de leitura dinâmica e não aprendi nada do que eu aprendi aqui por 100 conto. Então, tem muito curso de leitura dinâmica aí que é só para enrolar vocês. E leitura dinâmica não serve para você compreender o texto. Você não vai entender o texto lendo rápido. E não importa se você lê rápido ou devagar. O que importa é que você entenda o que você está lendo. Tem mais perguntas? Teve a pergunta da. Pergunta que era uma treta. Da Milka. Não tô mais encontrando. Se alguém da equipe aí tiver. Mel, que recomenda Homero para iniciante, recomendo na tradução do Frederico Lourenço, que é a mais fácil. É maravilhoso, maravilhoso. Você acha emocionante ler o Homero. Homero não é difícil. Outro problema é esse, a gente acha que por ser antigo é difícil. Aí eu coloquei na primeira escola de literatura, o primeiro livro que a gente leu foi Shakespeare, um monte de aluno também falou, nó, eu achava que Shakespeare ia me morder e eu fiquei fascinado. A Milka perguntou o que que eu acho da linguagem neutra, mas eu não tô mais aqui achando a pergunta dela. Então, o que que eu acho da linguagem neutra? É um problema meramente político, né? E não é. E assim, beleza, você se sente injustiçado porque a linguagem não abarca o seu grupo social. Só que a linguagem não existe para abarcar o seu grupo social. Ela fala sempre de forma genérica. E ela vai ser especificada pelo uso que a gente faz no uso corrente. Então, palavra não existe por si mesma, ela existe enquanto ela está sendo dita, escrita, revelada. E aí tem outro problema dentro da linguagem neutra, então ela não existe para afagar nenhum grupo social, esse é o primeiro ponto. Um outro problema é, a galera quer parar de usar todos e todo mundo, usar o masculino, como se o masculino houvesse uma forma de preconceito por trás no uso do masculino na generalização. Mas isto é um privilégio do feminino no gênero da gramática portuguesa, da língua portuguesa. Ou seja, o feminino ele está sendo privilegiado porque ele permanece específico. E o masculino ele não está sendo escolhido para generalizar por uma questão de patriarcalismo. É por uma questão de desenvolvimento da língua. Ou seja, quem advoga a favor de pronome neutro, cara, não faz ideia do que é a linguagem. Não faz ideia do que é a linguagem. Sabe o que que vai acontecer com todo mundo que fala elo, delo? Eles vão dividir. Se essa porcaria pega, todo mundo fica dividido. Ou seja, aquela unidade da cultura da linguagem que eu falei no começo.
ela é perdida por uma birra infantil. E o povo deixa de existir por causa de uma birra infantil. De uma birra idiota de um determinado grupo social. Entendeu isso aí, Milka? Professor, você acha correto de trabalhar com base apenas na preferência de leitura dos alunos? No começo, sim, Valser, mas se você estiver ensinando para criança e adolescente, no começo, sim. Se você estiver trabalhando com adultos que já têm alguma prática de leitura, não. Bruna, tem alguma pergunta que você pegou aí, Bruna? Não tem Instagram, só Facebook, e a página no Facebook também é a Formação do Imaginário, Adriana. Então, façam o teste, peguem aí a obra do Homero do Frederico Lourenço. Vocês vão conseguir entender a obra perfeitamente bem. E agora, é possível começar tarde na formação pelos clássicos? Ótima pergunta, Karina. Porque eu tive alunos, agora eu vou apresentar para vocês a nossa escola da literatura. E eu já tive alunos na escola que tinham 80, até 90 anos. Infelizmente, eu tenho uma aluna. Tive uma aluna que a filha dela continua minha aluna, mas ela faleceu, ela tinha uns 80 e poucos anos. E ela estava lá em todas as aulas, lia todos os livros. E ela não era aquela pessoa que começou a sua formação literária cedo. Mas pensa, uma senhora de 80 anos decidiu começar a ler literatura e preencher as lacunas da experiência, da formação intelectual dela. Uma senhora de 80 anos conheceu a minha página e decidiu, eu vou começar a mudar as lacunas da minha inteligência agora, da minha formação agora. E se esse cara tá falando que literatura é importante, se outras pessoas estão falando que literatura é importante, eu vou começar a ler essa porcaria. E ela tava lá. Todos os meses lia as obras, sempre participava das aulas, interagia, me fazia pergunta. Então nunca é tarde. Alguns autores eles começaram um pouco mais tarde na formação literária, mas eles são bem raros, assim, para você ser autor, escritor mesmo. Se não me engano, o Bukowski começou um pouquinho mais tarde. O ver, só lembro agora do Bukowski. Outros que começaram mais tarde, todos eles tiveram uma base na infância muito boa. Então, sou aluno e vou até os 90. Depois eu respondo outras perguntas aqui. Mas vamos falar, né? Se você se interessou aqui por essas duas aulas que eu dei, se você viu que realmente existe uma necessidade de se aprofundar na literatura, se você ainda tem dúvida de como fazer uma leitura melhor, né? Tenho dificuldade em ser constante na leitura, não finalizando o livro. Uma das soluções que a gente encontra, Júlia, que eu pensei que eu realizo com os meus alunos, é justamente você ler em comunidade. Ler em comunidade, ler em grupo, ler em conjunto. Em vários países existem que, clubes do livro que sustentam a leitura dos clássicos nesses países. É exatamente esta a proposta que a gente tem na formação do imaginário na escola de literatura. Conseguir fazer com que as pessoas leiam em conjunto, com que elas leiam juntas e com que essa leitura possa ser compartilhada, com que essa experiência não seja atomizada, com que as pessoas consigam trocar ideias, trocar informações, viver juntas a experiência da leitura, acompanhada por alguém que possa fazer uma análise simbólica, uma crítica, uma argumentação sobre o estilo da obra, uma contextualização sobre a vida do autor, trazer a obra para dentro da própria experiência, que é o que eu faço com os meus alunos na escola de literatura. Então, o que eu faço com meus alunos na escola de literatura é justamente tentar fazer com que isto que um gramático faria com o seu aluno, com o seu Platãozinho, ali no século 4, 3 a.C. E aquilo que foi feito durante séculos, que a formação de todo mundo sempre começou com formação literária. Todos os grandes homens, todos os gênios começaram com formação literária. E que isto foi perdido
principalmente aqui no Brasil há poucas décadas. Você pega manuais de redação no Brasil da década de 20, da década de 30, começava com decoração de poesia. Era um manual de redação e ele começava com decoração de poesia. Às vezes ensinava até versificação antes de ensinar a escrever. Escrever textos dissertativos. Então, é justamente tentar fazer com que essa formação literária que nos foi negada possa ser vivida agora. Este é o objetivo da escola de literatura. Fazer com que as pessoas que não têm o hábito de ler, ou que têm pouco hábito de ler, ou que até lê, mas não tem essa comunidade, essa experiência viva de compartilhar do que está lendo, de conversar com pessoas que sejam tão inteligentes quanto você, ou que gostam das mesmas coisas que você, essa é a experiência da escola. Quem aqui já é aluno da escola, pode soltar a real aí. Então, a Lidiana tá falando que vai ser aluna aqui até os 90, se Deus quiser. Então, quem aqui também é mais, vão comentando aqui quem já é aluno da Escola de Literatura. E quem não é, tem a oportunidade de fazer parte da nossa escola agora, porque nós estamos com as inscrições. As inscrições são sempre abertas, né? Não para de estar aberta, elas sempre funcionando, mas nesta semana, até segunda-feira, dia 27, ela vai estar no valor promocional de R$ 97 e depois da segunda-feira o valor vai subir. Então a gente está com valor promocional até segunda-feira de hoje, deste momento em que eu estou aqui falando com vocês, até a segunda-feira, meia-noite da segunda-feira o valor vai subir. E você tem a oportunidade de se inscrever nesta comunidade, que já tem 4.000 alunos. Né? Tem a oportunidade de se inscrever nessa comunidade hoje, agora. Então pode colocar aí, Jean, para a gente mostrar para a galera. Se você quiser, tem aí um QR Code para você fazer a inscrição. É R$ 97 a inscrição do semestre inteiro. Né? Não estou fazendo esta parada aqui para ficar milionário. Né? R$ 97 por 6 meses de aula. R$ 97 por 6 meses de aula. Eu faço por um valor ridículo mesmo, porque o que eu quero é pessoas interessadas em ler juntas. É o valor para custear aqui a estrutura que a gente tem, as coisas que a gente tem que gastar, mas basicamente isso. E quanto mais pessoas entrarem, quanto mais pessoas estiverem interessadas nas mesmas coisas, amarem as mesmas obras, conseguirem conversar diante dos mesmos autores, mais eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa pela cultura do meu país. E que vocês também podem fazer alguma coisa. Então é R$ 97, valor ridículo, por 6 meses de aula, 6 meses de participação na comunidade. E se no próximo semestre você não participar mais com a gente, a assinatura que você fez esse semestre é vitalícia. Então as aulas que você recebeu esse semestre você vai receber, você vai poder usar a sua vida inteira, vai poder mostrar para o seu filho, mostrar para o seu neto, para o seu bisneto. Quando alguém ali da sua casa estiver lendo aquela mesma obra que você leu, você vai poder ler, você vai poder mostrar a minha aula para ele também. O acesso é vitalício e você tem a oportunidade. Tem muita gente que vem perguntar assim. Tá mostrando a página aí, Jean? Mostra aí pra galera. Deixa eu entrar aqui também. Tem muita gente que vem me perguntar, porque no semestre passado a gente leu o livro de Jó, a gente leu Shakespeare, o Macbeth, a gente já leu várias obras do Shakespeare, já leu Megera Domada, Rei Lear, já leu Hamlet, já leu Macbeth agora. Então alguém pode falar, professor, eu queria a sua análise do Rei Lear. Eu queria ver as aulas do Revolução dos Bichos, que eu tô lendo agora e acho muito legal, acho muito interessante. Queria ver qual é a relação que o senhor faz com a nossa experiência nesta leitura. E aí você tem a oportunidade de se inscrever ou só para esse semestre, é R$ 97 você se inscrever para esse semestre, ou comprar um pacote com todas as edições anteriores. Então você vai comprar 5 ELs com super desconto, 5 escolas de literatura com super desconto. Aqui está aparecendo a leitura que a gente fez no semestre passado. Esta aqui é a área de membros desse semestre, que ainda não acabou. Né? A gente ainda vai ter uma aula esse mês. Mas a gente já vai começar agora a leitura do próximo semestre. E aqui que vocês estão vendo é a área de membros do
semestre 2022.1. Mostra aí a página do 2022.2 já. A página de vendas de agora. Ah, beleza. Que aí são as obras que a gente vai ler agora. A gente vai ler. Não, tá aparecendo a passada aqui pra mim ainda. Nesse semestre a gente vai ler o Gustavo Corsão, Claro e Escuro. A gente vai ler o Chesterton, o Que é de Errado com o Mundo, o Darian Poe, que é o Podre de Mimado. A gente vai ler Orgulho e Preconceito da Jane Austen. A gente vai ler O Grande Gatsby do Fitzgerald e A Insustentável Leveza do Sei, que eu acho maravilhoso, do Milan Kundera. Essas são as obras que vão ser lidas no 2022.2, além de outras de outras obras que nós vamos analisar durante esse semestre, de outros bônus que vocês vão receber nesse semestre na Escola de Literatura. Ok? Deixa eu ver se tem. Qual a obra de Homero que você indicou? A André tá perguntando. Eu indiquei a tradução do Frederico Lourenço, que é a mais fácil para quem está começando, tanto da Ilíada quanto da Odisseia. E o Frederico Lourenço ele tem uma versão para jovens e adolescentes também, que ele faz uma síntese das histórias e também são muito boas. Então, se você tem aí seu adolescente, seu jovem querendo, você acha que ele vai se interessar pela Ilíada e pela Odisseia, tem uma versão mais reduzida. A Ana tá perguntando, 97 por mês? Não, Ana, não é 97 por mês, é 97 o semestre inteiro. Então divide aí por 6, vai dar lá, R$ 12. Então, não sei se estou fazendo a conta direito. Não sei como entrar nos grupos, como eu te conheci na Paraca Nossa Senhora do Brasil. Seja bem-vindo, João. Então, João, conversa com o suporte aí que eles te mandam o link do grupo. Tem link dos grupos também lá na plataforma, na primeira parte da área de membros. É muito ruim amar Chesterton e não ter com quem conversar sobre o que aprendo com seus inscritos. Quero ser sua aluna. Só vem, Tainá, que esse é mais um semestre que a gente vai ler mais um livro do Chesterton, o que há de errado com o mundo. Criei um grupo, Sociedade Literária, com 30 pessoas e a maioria não lê, inacreditável. Então, Jussara, eu estou sempre pegando no pé dos nossos alunos para que eles sempre leiam. Claro que cada um segue o seu ritmo, mas a gente faz com que a comunidade se mantenha constante na leitura. Eu não fico cobrando lá. Tem uma aluna que acabou de ser mãe, né? Pariu ali um menino, é mãe agora. Eu sei que ela não vai conseguir acompanhar o restante da turma, por isso que o acesso é vitalício. Aí ela vai fazer as aulas quando der para ela fazer as aulas. Mas a maior parte consegue se manter. A comunicação nos grupos do WhatsApp é um negócio impressionante. Tá todo mundo ali. E não fica aquela coisa dispersa. Eles estão sempre comentando sobre os livros. Sempre comentando sobre as leituras que eles estão fazendo. Sempre comentando sobre. Relacionando as obras com outras coisas. Professor, qual é o impacto da linguagem neutra na unidade cultural de um povo? Primeiro, você vai perder a referência da coisa, né? Todes é artificial e todos não é. Primeiro, você perde, você entra numa linguagem completamente artificializada. E segundo, que o tio Valdomiro da padaria, ele não vai entender, ele não vai pegar a nuance do todes. Não vai. Ou seja, criou-se dois dialetos diferentes. Isso desagrega o povo. A única forma de você reunir o povo novamente é fazer com que eles voltem à mesma linguagem das mesmas histórias. Fazer com que as pessoas voltem às mesmas linguagens das mesmas histórias. Que é isso que a Juliana estava comentando aqui, a Tainá, que ela não tem com quem conversar sobre as obras de Chesterton que ela lê. Ou seja, ela fica apartada da comunidade. Não porque ela é inferior, mas é porque ela está começando a ficar superior ao small talk do dia a dia, né? Aquela conversinha miúda do dia a dia. É um negócio insuportável. Cada vez mais insuportável. Você chega num lugar, as pessoas não conseguem mais trocar ideias sobre o básico. E elas só ficam falando de frivolidades, amenidades, trivialidades o tempo inteiro. Então, o que acontece? Se um grupo consegue inserir uma linguagem artificial, ela quebra a unidade cultural. Isso é evidente. Conseguiu entender, Lídia?
Mel, que curso letras e bibliografia sobre crítica literária foi Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Massum Moisés e Alfredo Bosco. Por serem brasileiros, não seria um reducionismo crítico? Depende do que está sendo criticado, né? Se for a literatura nacional, que é principalmente aqui, o Antônio, o Massum Moisés e o Alfredo Bosco, eles são muito bons na crítica nacional, da literatura nacional. E o Afrânio Coutinho, ele é muito antigo. Então não dá nem pra. Tem essa limitação do tempo, né? Limitação cronológica. Ele só conseguiu descrever as coisas até um determinado período. Na verdade, todos eles aqui, eles são relativamente antigos. Menos o Boss e o Moisés nem tanto, mas eles são relativamente antigos. Então, eles têm a limitação cronológica, primeiro ponto, e a limitação geográfica. É óbvio que você tem que intercalar isso aqui com Harold Bloom, com a Camille Paglia, com o Northrop Frye, com autores que estão. Você tem que dialogar. É dialogar a crítica nacional com a crítica internacional. Com a crítica internacional, você vai falar. Ó, tem outros lugares também para os quais a gente precisa olhar. Então, o reducionismo crítico depende do que está sendo analisado. Se você está analisando a literatura universal, aí está tendo um reducionismo crítico mesmo. Se for literatura nacional, não. Na literatura universal, sim. O que acha sobre introduzir o leitor na leitura de clássicos por meio de quadrinização dessas obras? Não acho legal, porque a forma importa. Né? É como se você estivesse vendo um filme do livro. A forma importa. Então, o quadrinho não é o livro. Não vai estar escrito o texto perfeito, mesmo se você copie e cole trechos do texto, não é o livro. Então a forma importa muito. Então acho que é ruim. É melhor começar a introduzir pelos contos do que por um quadrinho, mesmo que seja um livro clássico. Há algum método para ser constante? Né? Entra no Clube do Livro, entra na nossa escola de literatura, que você vai ter uma comunidade para te pressionar, para te cobrar, para que você participe das atividades, que você veja as aulas todo mundo junto. Isso ajuda a manter constância. Um verdadeiro interesse. E você pode ter inconstâncias de diversos níveis. Esqueci o nome da menina que fez a pergunta aqui. Por exemplo, você pode ter inconstância porque você está com taxas hormonais muito baixas. Ou seja, tomar uma suplementaçãozinha para te deixar mais desperta, às vezes é o suficiente para te ajudar. Às vezes pode ser falta de interesse verdadeiro. Ou às vezes pode ser uma desorganização do tempo, que é outra coisa com a qual a gente ajuda os nossos alunos também. Então, organizar a forma, o tempo, o prazo. Ó, todos os dias eu vou ler 20 páginas. E todo mundo consegue, né? Ah, esse livro aqui tem 300 páginas. E a gente tem um mês para a leitura do livro. Quantas páginas eu tenho que ler por dia? Eu vou me colocar um compromisso aqui. Todos os dias, quando eu for pro banheiro, já vou deixar o livro ali do lado. E só vou sair quando eu tiver lido as 20 páginas. Então, o link está aqui no topo. Você tem o QR Code aqui também no cantinho. Melk 488, todos os seus cursos, jura, arrasou. Isso mesmo, Ana. Todas as escolas antigas estão por 488. Se você quiser fazer. Junto com a nova, né? 488. As antigas mais a nova. Mas se você só quiser a nova, é R$ 97. Bruzundangas de Lima Barreto é um retrato fiel dos nossos dias. Infelizmente, sim. Sou aluno e ainda conheci minha namorada pela EL. Tá vendo que é uma comunidade literária de verdade? Parabéns, Lídia. Deus abençoe vocês. Você acha do Luiz Azevedo? Eu acho só interessante, mas nada demais, assim, não é um grande escritor. Acabei de comprar e feliz por ter a oportunidade de aprender com você, Mel. Seja bem-vinda, Aline. Não gosto de ler no banheiro. Para desespero da minha mulher, eu adoro ler no banheiro. Definir o gênero não é uma função do pronome, sim do artigo, exatamente, Anderson. Frederico Lourenço, exatamente, esse é o nome do tradutor.
Onde acha esses clubes de leitura além da escola literária? Então, a escola de literatura você acha aqui e você vai achar as comunidades, nossa comunidade no WhatsApp, comunidades, alguns alunos se reúnem presencialmente também para fazer discussões sobre a leitura. A gente teve, óbvio, empecilhos por causa da pandemia, mas os encontros presenciais dos alunos já estão voltando a acontecer. Como é o que tem a capacidade de nos empolgar na leitura. Obrigado, Lídia. Tem como parcelar a Escola de Literatura Católica 2? Não faço a menor ideia, Sanji. Conversa com o pessoal do suporte. O suporte está aí para resolver todos os seus problemas, ok? É necessário ter o livro físico? Não, não é necessário ter o livro físico. Teremos o e-book. Então, ó, gente, eu não posso, porque a Polícia Federal me prende se eu ficar passando livros que têm direitos autorais para vocês. Se tiver alguma obra em domínio público, a gente passa sem problema. Mas se tiver com direitos autorais, não. Mas os nossos alunos, eles costumam trocar por aí os PDFs dos livros e eu não fico sabendo de nada, né? Foi uma fada azul que me contou. Então acontece esse intercâmbio aí de PDFs nos grupos. Como será a escola católica desse semestre? Dentro da escola de literatura, a gente tem a oportunidade de participar da escola de literatura católica para quem se interessa por literatura católica, já que este professor que vos fala é um professor católico. Né? Então, não é que todo mundo vai participar de uma escola de literatura católica. Alguns alunos participam dentro da escola de literatura de uma escola de literatura católica, se eles tiverem interesse. Neste semestre, nós vamos ler Ortodoxia, Banquete do Cordeiro e esqueci as outras obras. Mas vou pedir pro pessoal do suporte te falar. Esqueci mesmo quais que são as outras obras. Ortodoxia, Banquete do Cordeiro. Só lembro desses dois. Amo Jane Austen, eu também. Mais alguma pergunta? Aceita estudantes estrangeiros? Sim, Lorena. Se você consegue ler as obras aí no seu idioma e consegue me entender bem, sem problema. Então, eu tenho alunos de Portugal, tive alunos da Nova Zelândia, tive alunos da Inglaterra, tive alunos da Itália. Tenho uma aluna agora que ela é judia e mora na Itália. Então, eu tenho alunos estrangeiros. Tenho muitos alunos do Paraguai, do Uruguai e da Argentina também. Alunos de língua hispânica que conseguem me entender bem. Então, eles fazem parte da escola. Tem bastante aluno na escola que é do Paraguai. Já estou inscrita. Tem mais alguma pergunta? Para a escola católica, sim, você paga uma taxa dentro da escola de literatura. Ok? Mas é uma taxa semestral também, super barata. Paga pelo semestre inteiro, pela análise das 6 obras do semestre. Augusto dos Anjos, o que acha? Eu acho ele interessante, ele é um grande poeta. Então, assim, ele é monotemático. E ele, ele não muda tanto a estrutura da poesia dele. Então você lê ali, você meio que enjoa depois de um tempo. Foi o que aconteceu comigo. Mais alguma pergunta? Falem agora ou calem-se para sempre. Aproveitem que eu estou aqui respondendo todo mundo e façam suas perguntas. O Scott Hahn mesmo, autor do Banquete do Cordeiro. Bota ali a página de novo. Colocaram aí o link, ó, para se inscrever na Escola de Literatura Católica, quem quiser. Escola de Literatura Católica 2. E as obras. Também não lembro aqui. Coloca aí a galera do suporte, quais que são as obras. O que acha de A Cabana? Nunca li. Tenho a menor ideia. Já leu O Prazer do Texto do Barthes, o que acha? Já, mas tem muito tempo e eu não lembro. Eu li outro dia A Morte do Autor, porque uma aluna minha me pediu uma informação. Acho aquele texto interessantíssimo. Subir ele apenas este mês, é o que precisamos. Seja bem-vindo, Thiago.
Pode deixar salvas as lives só por mais um dia. As lives vão ficar salvas por mais um dia, Gustavo. Então manda aí o link pra galera assistir as lives. O que acha de Monteiro Lobato, tanto a obra infantil quanto adulta? Eu acho o Monteiro moralista demais, então ele tá sempre criticando tudo. Eu acho muito chato isso, muito chato mesmo. Ele é um grande escritor, mas ele é reclamão demais. Você lê ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles estão reclamando porque tem carro, porque as ruas buzinam demais, porque tem muito trânsito. Ou seja, em 1900 e pouco, o Monteiro já tá reclamando de um monte de coisa assim. E aí, isso eu acho chato na obra do Monteiro, mesmo reconhecendo que ele escreve muito bem. E você tem um problema político na obra do Monteiro, que é o fato pouco conhecido de que ele recebeu financiamento para escrever obras de cunho, colocar características políticas dentro da obra literária dele. Aqui, lembraram os livros que eu não lembrava. Cristo, a Igreja e o Mundo, de São João Paulo II, Banquete do Cordeiro do Scott Hahn, Escola das Trevas, da Bella Dodd, Sob o Sol de Satã, do Bernanos, e Ortodoxia de Chesterton, e O Senso Religioso, do Luiz Giussani. O link para a inscrição ficará no WhatsApp também. Ficará no WhatsApp, ficará aqui em cima, tá? Ou o QR Code tá ali. Tá passando aí a página? Então, dá uma baixadinha aí. Então, vocês têm aí 6 dias, é até segunda-feira para aproveitar o valor promocional. Perde não. Chama os amigos aí que você sabe que precisam também de uma boa educação literária, porque vocês podem ler juntos, né? E pelo preço, pelo amor de Deus, ninguém vai dividir a mesma conta. Porque é menos de R$ 100, 6 meses. Crônicas para crianças, dá certo? Então aqui, baixa aí mais um pouquinho a página, não tô conseguindo ver. Então, acesso ao grupo, material, as aulas e outras coisas que eu não estou conseguindo ver. Baixa mais um pouquinho aí para eu explicar um negócio aqui pra galera. Que é a parte que mostra você comprar só um curso de agora ou todos os cursos juntos. Então aí, você tem a opção de comprar só esse semestre, né, só esse semestre, ou comprar todas as outras escolas anteriores mais este semestre. Então, nessa segunda opção, já está a opção, já está inclusa a escola desse semestre. Você não precisa comprar os dois. Você compra a opção com todas as outras aulas, todas as outras escolas, e você já está inscrito nesse semestre também. Leremos todas essas obras ou vamos aprender a ler tais obras? Vocês vão ler todas as obras com acompanhamento. Vão ler todas as obras com o meu acompanhamento. Então eu vou contextualizar a obra. Eu vou falar em que ano ela foi escrita, o que estava acontecendo naquele momento, por que que o autor escreveu sobre aquele tema. Por exemplo, A Insustentável Leveza do Ser fala sobre a invasão soviética na Tchecoslováquia e a relação amorosa de dois casais. Na verdade, de um casal que se enrola com outras duas pessoas. Então tem que contextualizar ali. Porque se você começa o livro, você não sabe que houve uma invasão soviética na Tchecoslováquia, como que foi feita essa invasão, por que que foi feita, por que que ela aconteceu, você vai perder muita coisa da obra. Então eu te ajudo, te direciono, falo também sobre o estilo do autor, qual que era o tema principal ali que ele estava abordando. Então a gente contextualiza historicamente e em torno da vida do autor, porque isso facilita na leitura da obra e depois eu te acompanho na leitura também. O que posso oferecer para meu filho de 11 anos ler? Eliana, se você tem Instagram, procura lá na página Formação do Imaginário um destaque chamado Leitores, que eu dou uma lista com várias dicas para leitores adolescentes e de idades diferentes. Então eu coloco lá o livro e falo, esse aqui entre 10 e 12 anos, esse aqui entre 13 e 14 anos. Depende muito do que ele se interessa, do que ele gosta de fato. Vamos lá, se seu filho gosta de carros, começa dando um livro de carro para ele, depois você dá outra coisa. E tem algumas obras que são boas, por exemplo, o Júlio Verne, que alguém citou aqui, se eu recomendo, recomendo sim. Que ele pode gostar.
Tem um livro chamado Capitão Fracasso, tem adaptações do Corcunda de Notre Dame, que eu acho um livro muito legal para quem tem essa idade. Tem O Príncipe e o Mendigo, tem Huckleberry Finn, e o que mais? Tem as obras da a coleção do Cachorrinho Samba, da Dupré, que é uma escritora brasileira, que também são muito legais. Tem o Francisco Marins, que é outro escritor brasileiro para adolescentes. Tem o Vitor Grandão, do Ziraldo, que é um livro muito legal também. O que acha das obras de Dan Brown? Eu li uma só e achei uma porcaria. Eu já comprei um L anterior. Posso comprar as demais com desconto também? Sim, com certeza, Denise. Pode sim. Gostaria de começar uma leitura. O que indica? Indica que você se inscreva na Escola de Literatura. Autores que discorrem sobre a leitura de clássicos: Italo Calvino, Northrop Frye, Harold Bloom, Camille Paglia. Recomendo os Lusíadas para iniciantes, sim, mas se você não conseguir ler, tudo bem. Tenta isso, não der certo, paciência. Depois você volta lá e tenta de novo. O Banquete do Cordeiro não foi da Escola de Literatura passada, Lidiana. Foi Todos os Caminhos Levam a Roma, do mesmo autor. Crônicas para criança, dá certo? Qual indica sim, mas com criança eu prefiro trabalhar poesia. Crianças entre 2 a 7 anos, eu prefiro trabalhar poesias. De 7 a 10, eu acho que crônicas dá certo. Poesias e fábulas, quando elas são muito pequenininhas. Tem essa coleção aqui que o Vitor recomendou para gostar de ler, é legal para quem tem essa idade, para criança e adolescente. Mais perguntas? Se vocês não têm mais perguntas, se vocês entenderam tudo, entrem na Escola de Literatura para que a gente possa aprofundar todos os temas que foram tratados ao longo desses 2 dias. Entra aí no suporte do WhatsApp para você conversar, tirar dúvidas. Nós somos pequenininhos, pode ser que a gente demore um pouquinho para te responder, mas ninguém fica sem resposta. E é isso, R$ 97,00, 6 meses de aula, 6 meses de leitura acompanhada, 6 obras lidas, 6 grandes clássicos. Falando todas as obras eu escolhi porque elas têm relação com um tema chamado família. E eu queria trabalhar esse tema na nossa escola de literatura de agora. Então nós vamos falar sobre amor, família e a família nas circunstâncias que elas vêm passando agora. É a família dentro deste mundo moderno que a gente vive agora. E essas obras foram escolhidas por isso. Eu queria colocar umas 12 obras aqui, mas eu sei que seria muito mais difícil para todo mundo acompanhar a leitura. Queria colocar Pastoral Americana, Poderoso Chefão. Queria colocar outras obras interessantes que agora eu não lembro mais. A Metamorfose. Mas não dá, só dá pra gente ler 6 livros. Então é com dor no coração que eu fico tendo de cortar vários livros que eu queria ler com vocês. Mas assim, eu escolho a dedo, uns livros que são muito bons para que a gente consiga fazer bem essa jornada. Então, inscrevam-se na Escola de Literatura, porque na Escola de Literatura todas as suas dúvidas sobre essa trajetória no mundo da literatura, eu tenho certeza que serão sanadas. E você vai reavivar a sua inteligência através do contato com a literatura. É só isso que eu quero, só isso que eu quero de vocês. É que vocês voltem a ter contato com a literatura e possam se reeducar o imaginário, reeducar a inteligência através da literatura. É por isso que eu faço isso de uma forma tão barata. É porque eu quero vocês aqui aprendendo R$ 97. Às vezes não é nenhuma pizza que você pede no final de semana. Então é um valor ridículo por 6 meses de acompanhamento. Porque é exatamente isso que eu quero, que as pessoas possam se reeducar literariamente. Que é isso que vai fazer com que as coisas voltem a funcionar, a sua família volte a funcionar, o país volte a funcionar. Que a gente seja de fato reavivado pela cultura, reavivado pelo espírito. Como consigo esses clássicos da literatura com preços acessíveis? A gente coloca um combo na nossa livraria. A gente tem uma livraria, normalmente com desconto.
Mas se ainda assim não for um preço acessível para você, eu acho que você consegue, com valores baixos, todas essas obras na estante virtual. Ok? Como serão as aulas? Uma vez, não, são duas aulas mensais, uma aula de contextualização, uma aula de análise, mais um material de acompanhamento para você acompanhar a leitura das obras. Coloca um bônus com análises de filmes. Eu não falei com vocês, mas nós vamos analisar a trilogia do Poderoso Chefão, ok? Isso aqui é uma fofoca só nossa. Já vai ter análise de filmes lá. A gente já analisou em uma L Magnolia, analisou em outra L Tropa de Elite, e agora a gente vai analisar a trilogia do Poderoso Chefão. Ok, Liana? Fiquem com Deus, espero vocês na escola de literatura e até breve.